TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, e começa agora mais um Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Eu sou Mariana Braga e estamos ao vivo dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, trazendo as principais notícias da região, especialmente para você. Hoje é terça-feira, 14 de abril, e você vai ver a seguir. Um terço dos ônibus operam acima da data de limite de fabricação em Petrópolis. UNITA cobra expansão imediata da Limpa Fios para Itaipava. Associação de Pacientes Oncológicos de Petrópolis promove bazar Bota Fora Meia Estação. Região Centro-Norte aposta na indústria têxtil e na logística para crescer economicamente, de acordo com o estudo da Firjan. Agora, no Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Parte da frota de ônibus de Petrópolis pode estar circulando com um licenciamento vencido e a fiscalização enfrenta falhas. A Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes informou via Lei de Acesso à Informação que não possui os dados consolidados do certificado de registro e licenciamento de veículo de todos os coletivos. Na prática, isso significa que o órgão não tem um controle completo sobre a regularidade dos veículos que atuam no transporte público da cidade. Uma resposta da Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes, a CPTrans, admite a limitação sobre os dados consolidados do certificado de registro e licenciamento de veículo dos ônibus na cidade. A situação levanta dúvidas sobre o cumprimento do papel fiscalizador previsto na legislação municipal. A falta de controle sobre o licenciamento ocorre em meio a outros problemas no sistema. Dados obtidos através da Lei de Acesso à Informação mostram que cerca de 32% da frota de ônibus em Petrópolis tem mais de 12 anos de uso, acima do limite recomendado para a operação. É importante destacar que, segundo a resolução da CPTrans de número 2, de 8 de dezembro de 2008, determina que os ônibus convencionais circulem durante 11 anos e os micro-ônibus são estipulados até 8 anos. Ao todo, são 327 veículos, sendo 105 fabricados até 2014, o que indica um envelhecimento significativo da frota. O ônibus geral quase todo dia quebra, fica correndo só um ônibus. A pessoa sai do serviço cansado, não tem, chega aqui, tem que ficar esperando 2, 3 horas aqui no ponto do ônibus, porque não tem um ônibus, o ônibus quebrou, mas é quase todo dia. Um barro às vezes quebra, a gente fica perto. Esperando. Eu acho que é ruim, dependendo do lugar, é mais fácil, tem mais ônibus, cumpre o horário. Agora, tipo, por Quitandinha, geralmente que eu vou, eu fico horas esperando. Eu vejo as pessoas reclamando aqui desses ônibus que quebra e eles não colocam outro, demora muito. Entre as empresas, a situação varia. A cidade das Hortênsias apresenta o cenário mais crítico, com mais da metade dos ônibus acima da idade considerada ideal. Já a Cidade Real concentra o maior número absoluto de veículos antigos, incluindo unidades fabricadas em 2012. São 45 coletivos com fabricação em 2012. Por outro lado, a Turp tem a frota mais equilibrada, com maior presença de veículos mais novos, principalmente adquiridos a partir de 2020. Segundo a CPTrans, o uso dos ônibus mais antigos está relacionado a uma reorganização emergencial do sistema após o decreto de caducidade das empresas Petroita e Cascatinha, ou seja, pela perda do contrato após o descumprimento das condições estabelecidas. Mesmo assim, os ônibus seguem em circulação sob monitoramento. Apesar do cenário, a reestruturação completa do sistema de transporte público está prevista apenas para 2032. Atualmente, Turp e Cidade Real operam com contratos emergenciais, enquanto a Cidade das Hortênsias segue com um contrato vencido desde 2025.
Para os usuários do transporte público, o valor da tarifa é muito elevado, não refletindo no serviço oferecido. Da minha casa até aqui são 6 quilômetros. Então eu acho o preço da passagem assim abusivo. Aqui, às vezes, a gente pega um percurso pequeno e esse valor, né? E aí, se a gente pegar 4 ônibus, a gente já gasta um dinheiro, né? Não é muito justo não, mas fazer o quê, né? Tem jeito, tem que pagar. Os problemas operacionais também persistem. O relatório mensal de operação da CPTrans aponta que a Turp lidera o número de viagens não realizadas e falhas mecânicas desde a criação no documento em janeiro de 2025. Em uma ação na Justiça, a empresa alega que os problemas estão ligados à crise financeira e aos impactos da pandemia. Já o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro pede que os ônibus reprovados em vistorias sejam retirados de circulação. Procurada pela TV Correio da Manhã, a CPTrans informou que a vistoria da frota do primeiro quadrimestre de 2026 está em andamento. Sobre a necessidade de renovação, a CPTrans afirmou que a operadora Turp apresentou um cronograma para a substituição dos veículos com vida útil excedida, documento que se encontra em análise técnica pela companhia. E a Unidos por Itaipava, a UNITA, cobra da Prefeitura de Petrópolis que a Operação Limpa Fios, iniciada em janeiro na Rua Teresa, seja realizada também no distrito de Itaipava. A entidade ressalta que, após a ação no centro, não foram divulgadas novas intervenções nem punições para as empresas que deixam os fios sem utilização nos postes. A cobrança ganha ainda mais peso diante de episódios registrados ao longo de 2025 em Itaipava, com postes pegando fogo em diferentes pontos da Estrada União e Indústria. De acordo com a UNITA, os casos deixam claro que o problema já ultrapassou a esfera estética e se tornou uma questão de segurança pública. Hoje convivemos aqui com essa poluição visual dos fios nos postes aqui na região de Itaipava e também com riscos de incêndio como já ocorreram em anos anteriores. Fios largados na calçada, atrapalhando até quem passa. Com isso, a UNITA cobra que a Operação Limpa Fios, iniciada em janeiro na Rua Teresa, para a retirada de cabos sem uso dos postes, chegue em Itaipava. O distrito hoje é considerado um dos principais polos turísticos e comerciais de Petrópolis. De acordo com a UNITA, depois da primeira ação, realizada no centro, não foram divulgadas novas intervenções por parte da administração municipal, nem punições para as empresas, principalmente provedores de internet, telefonia celular e TV a cabo. É importante destacar que existe uma lei municipal de 2019, de autoria do então vereador Ingo Rames e atualizada em 2025, que determina a remoção de cabos de telecomunicações sem uso ou em mau estado. Além da execução do serviço, a UNITA também cobra transparência na fiscalização. A legislação prevê multas que podem ultrapassar R$ 23 mil por infração, mas não há divulgação sistemática sobre autuações, valores arrecadados ou destino dos recursos. Para a entidade, a atual lógica de atuação, baseada em respostas pontuais, geralmente após temporais ou rompimentos de cabos, é insuficiente para enfrentar o problema estrutural. Então pedimos às autoridades aí um pouco mais de fiscalização e que o quanto antes possam fazer essa operação limpa-fios aqui na região para que possamos ter uma Itaipava um pouco melhor. Em nota, a Prefeitura de Petrópolis informou que a retirada dos fios cabe às empresas que são proprietárias desses materiais, como a concessionária de energia e operadoras de serviços de telecomunicações. A Secretaria de Serviços, Segurança e Ordem Pública cobra permanentemente que as empresas cumpram a lei que estabelece a retirada de cabos que utilizem de rede aérea, que não estejam em uso ou apresentam mau estado de conservação. Olha só, gente, a Associação Petropolitana de Pacientes Oncológicos, a APPO, realiza até o fim do mês de abril um bazar especial com peças a partir de R$ 5,00 para arrecadar recursos e manter o funcionamento da Casa de Apoio, que vem enfrentando dificuldades financeiras, principalmente agora nesse início de ano, quando as doações costumam cair por causa do aumento das despesas das famílias.
O Bota Fora Meia Estação acontece na sede da instituição, que fica localizada na Rua Visconde da Penha, no centro de Petrópolis. Lá é possível encontrar roupas e acessórios com preços bem abaixo do mercado. A ação busca atrair o público não só pelos valores acessíveis, mas pela causa, já que toda a renda será usada para pagar os salários dos funcionários e manter os atendimentos. Eles vão encontrar de tudo: roupa, objetos de casa, panelas, xícara, chinelos, sapatos, brinquedos. Então, assim, a gente tem uma variedade muito grande e é a partir de R$5, tanto aqui na PPO quanto também lá no centro da cidade, que é ali ao lado da Expolita, aquela galeria, loja 4. A PPO enfrenta um momento delicado, com menos doações e custos cada vez mais altos. Sem a realização de ações como essa, fica mais difícil manter o acolhimento a pacientes com câncer e os familiares, que dependem desse apoio durante todo o tratamento. A Casa de Apoio atende mensalmente dezenas de pacientes, oferecendo alimentação, hospedagem e acompanhamento com profissionais de diversas áreas. Além do acolhimento durante o tratamento, a instituição também dá suporte a famílias da cidade, com a distribuição de 60 cestas básicas por mês, além de itens de higiene e equipamentos de saúde. Um apoio fundamental para quem enfrenta o diagnóstico do câncer e precisa de assistência nesse momento tão delicado. Nós da PPO demos um apoio jurídico, um apoio de toda uma equipe técnica, onde a gente tem assistente social, fonoaudióloga, nutricionista, psicóloga, terapia ocupacional, fisioterapia, para atender os pacientes, não só os que ficam hospedados na casa, mas os pacientes que são do nosso município. O bazar funciona de segunda a sexta-feira, das 10 horas da manhã às 4 da tarde, e aceita diferentes formas de pagamento, como dinheiro, Pix e cartões de débito e crédito, sem valor mínimo para compras. Além disso, a PPO também recebe doações, inclusive de mechas de cabelo, utilizadas na confecção de perucas para pacientes em tratamento. Eu quero convidar também a todo mundo a vir conhecer a casa, ver aonde seu dinheiro está sendo empregado, porque hoje em dia tem tantas coisas, né? E a gente gosta muito que as pessoas venham nos ver, venham conhecer a casa, venham ver aonde ele está doando aquele dinheiro, para onde é que vai. Mais do que uma oportunidade de compra, o bazar se torna uma forma direta de apoiar a instituição, contribuindo para a manutenção dos atendimentos e para a continuidade do trabalho. A proposta é simples: unir preços muito baixos com solidariedade, para que a população ajude a manter um serviço essencial que impacta vidas todos os dias. E a Secretaria de Saúde de Petrópolis reforçou a importância do projeto de terapia assistida por animais, que já apresenta resultados positivos no atendimento a pacientes da rede municipal. Estamos aqui agora ao vivo com a Evelyn Carvalhais, que vai falar mais para a gente sobre. Boa tarde, Evelyn, tudo bem? Conta mais para a gente sobre como é que funcionam essas terapias assistidas por animais. Boa tarde, Mariana. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Pois é. E olha que legal, a coterapeuta é a Pipa, uma Golden Retriever muito fofa, que faz parte do programa Te Acolhe UR. A Pipa visitou nesta segunda-feira a secretária de Saúde, Clarissa Rippel, para apresentar a iniciativa de terapia assistida por animais, que, como você disse, já vem demonstrando resultados positivos no tratamento de pacientes internados nas unidades de saúde aqui do município. O projeto é da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e realiza atividades terapêuticas com animais com foco no acolhimento, bem-estar e inclusão. A iniciativa foi criada inicialmente para pessoas com transtorno do espectro autista, mas o programa foi ampliado e hoje atende também hospitais, escolas, lares de idosos e outras instituições. E vale lembrar também que em Petrópolis o trabalho de terapia com animais começou a ser desenvolvido no fim do ano de 2025 e já passou pelo Hospital Alcides Carneiro e pelas unidades de pronto atendimento. Segundo a Prefeitura, a proposta é dar continuidade ao projeto, ampliando a atuação para outras unidades da rede municipal. Volto com você, Mariana. Pois é, Evelyn, a terapia com animais ela ajuda muito na recuperação dos pacientes
porque reduz a ansiedade e torna também o ambiente hospitalar mais acolhedor. A gente espera agora que o projeto seja ampliado para fortalecer a humanização do atendimento aqui na cidade. Evelyn, no mais, muito obrigada por suas informações, viu? E a região centro-norte fluminense tem na indústria têxtil e na infraestrutura logística 2 dos principais motores para o desenvolvimento econômico. Por isso, um estudo da Firjan aponta caminhos para fortalecer a atividade industrial e atrair novos investimentos para o interior do estado. O levantamento mostra que a região tem vocação consolidada no setor têxtil, com destaque para o polo de moda íntima de Nova Friburgo, reconhecido nacionalmente. A proposta é avançar para uma economia criativa, integrando produção, design, turismo de compras e valorização da marca regional. A logística também aparece como fator estratégico, com rodovias como a BR-116 e a RJ-116, facilitando o fluxo da produção. Se nós melhorarmos essas vias, a gente melhora não só os investimentos, mas também reduz bastante o custo de frete na região. Acho que também é um ponto muito caro para os empresários da região, que, se melhorados, tem um potencial grande de alavancar ainda mais a economia local. A natureza, gastronomia e o calendário de eventos regionalizados também são atrativos da região. No entanto, o estudo aponta que, apesar do potencial, a região ainda enfrenta desafios que precisam ser superados para garantir o crescimento sustentável. A indústria é responsável por 23% dos empregos na região e representa quase 20% do PIB local. Além do setor têxtil, áreas como metalmecânica, agroindústria e construção de baixo carbono também aparecem como oportunidades de expansão. O Centro-Norte reúne ainda mais de 10 mil estabelecimentos, com participação industrial acima da média estadual. Segundo o presidente da Firjan, Luiz Césio, o estudo oferece base técnica para que gestores públicos planejem investimentos em infraestrutura e potencializem as vocações regionais. A proposta é atrair novos negócios e gerar oportunidades, com a possibilidade de expandir esse modelo para outras regiões do estado. Nós entrevistamos cerca de 200 empresários no estado do Rio de Janeiro, contribuindo com a sua visão de futuro. Acho que esse é um trabalho que vai dar muito desenvolvimento e muitas oportunidades para os empresários do Rio de Janeiro. Por outro lado, o estudo aponta fatores importantes, como limitações na saúde básica, problemas de saneamento e falhas no fornecimento de energia. Mesmo assim, a região apresenta bons indicadores educacionais e de segurança, o que reforça o potencial para atrair investimentos e impulsionar o desenvolvimento nos próximos anos. É muito importante a gente ter esse estudo justamente para a gente saber quais são as tendências, quais são as potencialidades da região e como apresentar isso para o novo governo que vem aí, né? Eu acho que é importante saber o que nossa região tem de melhor, o que a gente pode trabalhar em cima disso, o que a gente pode focar. E você vai ver no próximo bloco. PRF recupera carro roubado na Rio Petrópolis. Operação no Galeão autua concessionária e interdita veículos irregulares. Polícia Militar realiza nova etapa da Operação Impacto na Zona Norte do Rio. Justiça mantém liminar que derruba imposto na exportação de petróleo. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta já. Jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Segurança com inteligência, estratégia e ação. Antes não tinha, agora tem. O governo do estado investe mais de 16 bilhões por ano em câmeras de reconhecimento facial, central de vídeo monitoramento, mais policiais, viaturas e muito mais. É isso, Edu. Flávia, antes entrava e saía governo, os bandidos seguiam armados. Hoje o Rio bate recordes na apreensão. Antes o investimento do Segurança Presente era só na capital. Agora são mais de 50 bases em diversas regiões. Vai daí, Gisélio.
O Rio sempre teve vocação para grandes eventos, certo, tenente? Positivo. Agora também dá show em planejamento. Antes não tinha estratégia. Agora temos até uma agência central de inteligência. Isso dá mais agilidade nas investigações, né, Major? Claro, Flávia. Positivo. Bota positivo nisso. O Rio de Janeiro tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Estamos de volta. E um homem de 29 anos foi preso em flagrante após furtar produtos de um mercado no centro de Petrópolis na tarde desta segunda-feira. Ele foi preso pela Polícia Civil. Vale destacar que a cidade já soma 19 casos de roubos e 242 furtos só nos 2 primeiros meses agora de 2026. Parecia mais um dia normal no centro histórico de Petrópolis até uma movimentação de viaturas chamar a atenção de quem passava pela Rua do Imperador no final da tarde desta segunda-feira. Segundo a Polícia Civil, um homem pegou alguns itens em um mercado, entre eles desodorantes e alimentos. Os itens furtados somaram aproximadamente R$210. As câmeras de segurança do estabelecimento flagraram o momento em que ele chega no local, pega os itens na prateleira, coloca dentro de uma bolsa e sai em seguida do estabelecimento. Logo depois de sair do mercado, ele foi abordado pelos agentes na Rua 16 de Março, ainda com os produtos. De acordo com a polícia, ele usava tornozeleira eletrônica e tem passagens anteriores. Ele foi levado para a 105ª Delegacia de Polícia, onde o caso foi registrado. Outro caso chamou atenção recentemente. Em março, em plena luz do dia, câmeras de segurança registraram um furto a uma joalheria na Rua 16 de Março. As imagens mostraram que a vendedora da loja se afasta e, em um momento oportuno, a mulher guarda um colar na bolsa. Situações como essa reforçam que a sensação de segurança não é tão boa quanto antes para os petropolitanos. E você acha que a segurança aqui nesse momento é boa? Médio. Tem certos bairros que você é complicado, entendeu? Aqui no centro, mais sob controle. Dá para melhorar. Embora a nossa cidade seja mais tranquila, mas dá para melhorar em vários pontos. A segurança pode melhorar um pouco, mas ainda está boa. Não tão boa quanto a gente merece, mas está boa. Mas pode melhorar. Segundo os dados do Instituto de Segurança Pública, o ISP, só em fevereiro deste ano, 10 casos de roubo e 109 furtos foram registrados em Petrópolis. Em janeiro, foram contabilizados 9 roubos e 133 furtos, um total de 19 casos de roubos e 242 furtos só nos 2 primeiros meses do ano. E os petropolitanos ainda destacaram que, para esses índices serem mais baixos, deveria haver um aumento no efetivo da polícia e da segurança na cidade. Mais segurança presente, a gente ia ficar muito agradecido. Mais policiamentos, mais efetivos, né? Mais próximo da população, né? Em 2025, no acumulado do ano, foram contabilizados 1.901 furtos e 133 roubos na cidade. Em janeiro do ano passado, foram 129 furtos e 13 roubos. Já em fevereiro, foram registrados 7 roubos e 136 furtos. E um adolescente de 16 anos foi apreendido por fato análogo ao tráfico de drogas em Três Rios. Com ele foram encontrados drogas e dinheiro em espécie no bairro Habitat. Além disso, contra o adolescente, havia um mandado de busca e apreensão em aberto por fato análogo ao crime de homicídio. Quem tem mais informações é o repórter Gabriel Toledo.
Durante um patrulhamento pela Rua 8, no bairro Habitat, em Três Rios, os policiais encontraram com um adolescente de 16 anos 66 pedras de crack, 8 pinos de cocaína, 2 celulares, além de R$ 502 em espécie. Foi constatado que contra ele havia um mandado de busca e apreensão expedido pela Justiça por ato infracional análogo ao crime de homicídio. O caso foi registrado na 108ª Delegacia de Polícia em Três Rios, onde ele foi apreendido por fato análogo ao crime de tráfico de drogas. Todo o material apreendido permaneceu na unidade para perícia. Gabriel Toledo, para a TV Correio da Manhã. Muito obrigada, Gabriel, por suas informações. A Polícia Rodoviária Federal recuperou no último sábado um carro roubado durante uma abordagem na Rio Petrópolis, que é a BR-040. O homem foi preso pelo crime de receptação. O repórter Jonathan Joras tem mais informações. Por volta das 11h30 da noite de sábado, a PRF realizava um patrulhamento na Rio Petrópolis. Os agentes abordaram o motorista que passava pelo quilômetro 81 em direção ao município de Três Rios. Os agentes verificaram que a placa não estava de acordo com os sinais de identificação do carro, o que caracteriza a clonagem. A polícia constatou que o veículo original possui uma ocorrência de roubo registrada em janeiro deste ano. O motorista informou que adquiriu o carro através de uma troca. Ele ressaltou que entregou uma caminhonete junto ao valor de R$ 28 mil, mas o homem não apresentou nenhuma documentação que comprovasse essa transação. O homem foi preso por suspeita de receptação e a ocorrência foi registrada na 105ª Delegacia de Polícia em Petrópolis. Eu sou Jonathan Joras para a TV Correio da Manhã. Muito obrigada, Jonathan, por suas informações. E uma grande operação realizada na última sexta-feira, dia 10 de abril, no Aeroporto Internacional Antônio Carlos Jobim, mais conhecido como Galeão, resultou na atuação da concessionária Rio Galeão e na interdição de 10 veículos irregulares que atuavam no transporte de passageiros. Confira. A ação foi coordenada pela Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor e pelo Procon RJ, em parceria com o DETRO, o DETRAN e a Polícia Militar, com foco principal em coibir a oferta ilegal e abusiva de serviços a turistas nacionais e internacionais que desembarcam no aeroporto. Logo na entrada de desembarque internacional, os agentes flagraram um taxista não credenciado, atuando como se fosse autorizado, trajado de forma a induzir o consumidor ao erro. O profissional oferecia corridas com cobrança irregular, sem uso de taxímetro e simulando valores por aplicativos, prática considerada enganosa e ilegal. Por esta razão, ele foi autuado no local. Diante da irregularidade dentro da área operacional do Aeroporto Galeão, a concessionária Rio Galeão também foi autuada. Segundo os órgãos de defesa do consumidor, cabe à administradora garantir que os serviços ofertados em suas dependências sejam seguros, regulares e dentro da legalidade. A fiscalização se estendeu às áreas de embarque e desembarque, onde diversos veículos, incluindo táxis e transportes por aplicativos, foram abordados. Parte deles foi interditado por apresentar irregularidades que colocam em risco a segurança dos passageiros, como pneus carecas e ausência de vistoria obrigatória do GNV. Além disso, as equipes identificaram, também no entorno do aeroporto, motoristas oferecendo corridas por valores abusivos, chegando a R$ 250 e R$ 300 sem qualquer tipo de credenciamento. A prática, além de ilegal, expõe consumidores, especialmente turistas, a riscos e possíveis fraudes. Como desdobramento da operação, a Rio Galeão foi notificada a apresentar, dentro do prazo legal, um plano de ação com medidas concretas para proibir esse tipo de prática em suas dependências. Equipes da Polícia Militar realizaram mais uma etapa da Operação Impacto na segunda-feira nos bairros do Grande Meier, na zona norte do Rio de Janeiro. A ação tem como objetivo a redução dos índices de criminalidade na região. 246 policiais militares, com o apoio de 91 viaturas e 24 motocicletas, foram para as ruas com a intenção de ampliar o patrulhamento ostensivo, com foco na prevenção de roubos de rua e de veículos. A operação é coordenada pelo 1º Comando de Policiamento de Área, responsável por batalhões que atuam na Zona Norte, no Centro e também em parte da Zona Sul do Rio de Janeiro. A base operacional da ação foi instalada por meio de veículo comando, instalado nas proximidades do estádio Newton Santos, no bairro Engenho de Dentro. Logo nas primeiras horas da operação,
os policiais recuperaram 46 aparelhos celulares na comunidade Camarista Meyer, além de terem apreendido uma máquina de cartão de crédito. Isso porque dados da PM apontaram que os celulares haviam sido roubados na região e estavam sendo comercializados na comunidade. No local, um homem também foi preso em flagrante pelo crime de receptação. Iniciada em fevereiro do ano passado, a Operação Impacto teve sua primeira edição justamente na região do Grande Meyer, quando cerca de 250 policiais foram empregados no combate aos roubos. Na ocasião, a ação contou com aeronaves, blindados, motocicletas, drones e um centro de comando e controle móvel. Somente no primeiro fim de semana foi registrada uma redução de 79% nos roubos de veículos em áreas como Grande Meyer e a Grande Tijuca. Vale lembrar que a Secretaria de Estado de Polícia Militar também realizou a Operação Impacto com resultados positivos em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, e também na Tijuca, na zona norte da capital, nesse ano de 2026. E o Tribunal Regional Federal da 2ª Região negou o recurso da União e manteve a decisão liminar, ou seja, de caráter provisório, que proíbe o valor fixo de 12% de imposto de exportação de petróleo. A decisão é da desembargadora federal Carmen Silva Lima de Arruda, da 4ª Turma Especializada, em despacho assinado na última quinta-feira. A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, órgão jurídico vinculado ao Ministério da Fazenda, havia interposto recurso chamado de agravo de instrumento contra uma decisão de primeira instância tomada no dia 7. A decisão atendia o pleito de 5 empresas multinacionais de petróleo. Ao analisar a situação, a desembargadora Carmen de Lima Arruda entendeu que a Fazenda Nacional falhou em demonstrar o risco de perigo da situação envolvendo toda a economia nacional. Mas vale destacar que a Justiça ainda não marcou a data do julgamento definitivo da questão. Para entender melhor a situação, é importante lembrar que a cobrança de 12% de imposto de importação consta na medida provisória número 1340 de 2026, publicada em 12 de março. A medida foi editada pelo governo como uma tentativa de conter a escalada dos preços derivados do petróleo no país, notadamente o óleo diesel, em meio à guerra do Oriente Médio, que levou distúrbios à cadeia produtiva do petróleo, diminuindo a oferta do óleo. O imposto de exportação compensaria a queda de arrecadação provocada pela zeragem das alíquotas do PIS e da CONFINS, tributos federais que incidem sobre o óleo diesel. Com a alíquota zero, os preços poderiam ficar mais baratos ao consumidor final. O governo promoveu também a subvenção, que é uma espécie de reembolso, para incentivar importadores e produtores de diesel que não vendessem aqui no país o diesel a preços maiores que os determinados. As companhias exportadoras de petróleos que se sentiram prejudicadas alegam que o imposto tinha finalidade meramente arrecadatória, ferindo o princípio da anterioridade, que proíbe a cobrança de tributos sem um tempo mínimo determinado. Nós vamos agora para um rápido intervalo, mas não saia daí, porque na volta temos o Correio Esportivo. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Enquanto você pensa que poderia ganhar igual aos homens, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. O estado do Rio de Janeiro é, com certeza, um estado de inspiração. Eu sou mais RJ. E você?
Sou mais cultura. Sou mais emprego. Sou mais segurança, com mais polícia nas ruas. O Rio de Janeiro está em alta. Para onde você olha, tem mudança acontecendo. Que orgulho viver aqui. Somos o estado que não para de crescer. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Estamos de volta. E como prometido, vamos agora para o Correio Esportivo com os principais destaques do mundo do esporte com Hugo Petersen e Gabriel Toledo. Começamos agora mais uma edição do Correio Esportivo, o momento de focar em esportes aqui na TV Correio da Manhã. Na edição de hoje vamos dar destaque para diversos esportes, mas com o principal foco em futebol e tênis. E a trajetória construída com disciplina, talento e muito esforço ganhou um capítulo histórico. A jovem petropolitana Ângela Azevedo, de apenas 16 anos, conquistou o título do Dominican Open de Taekwondo, realizado em Santo Domingo, na República Dominicana, e garantiu a primeira medalha de ouro em uma competição internacional. O resultado não apenas confirma o excelente momento da atleta, como projeta seu nome entre as grandes promessas do esporte no continente. Em sua segunda experiência fora do Brasil, Ângela demonstrou maturidade, competitividade e alto nível técnico, ao vencer 2 lutas decisivas até o topo do pódio. Na semifinal, ela impôs ritmo e avançou com autoridade. Já na grande final, protagonizou um dos momentos mais marcantes da competição, ao derrotar a cabeça de chave número 1 da categoria júnior mais 68 quilos, consolidando uma campanha impecável e de enorme peso simbólico para a sua carreira. Hugo, com certeza é um momento que, é claro, muito importante para ela, mas é importante também para toda a nossa cidade. Sem dúvida nenhuma, Toledo. É claro, é importantíssimo para a Ângela, para todo o time que está em volta dela, mas a gente também rouba um pouquinho desse holofote aqui, porque é uma atleta representando o município de Petrópolis, representando os projetos aqui da cidade, as academias aqui da cidade e, assim, é realmente uma conquista muito importante para essa carreira que já é astronômica. E como você disse, ela venceu a número 1 da categoria e é, claro, algo muito relevante, algo muito difícil de se fazer. Sem a menor dúvida, Toledo, é algo que tem que ser muito destacado. Ela não está ganhando a melhor competidora aqui da cidade, do estado, está falando de um cenário internacional e ainda assim ela está conseguindo prevalecer, está conseguindo muito bem. E é claro, isso só faz com que os objetivos dela e as coisas que ela almeja fiquem mais próximas de acontecer. E agora, trocando de esporte, saímos dos tatames e vamos para as quadras. Isso porque o Brasil começou com vitória nesta segunda-feira no ATP 500 de Munique, na Alemanha. Os primeiros representantes do país no saibro alemão, os gaúchos Rafael Matos e Orlando Luz, arrancaram a classificação às quartas de final ao derrotarem a parceria do australiano John Peers com o norte-americano Robert Galloway. E ainda no saibro, o tenista brasileiro João Fonseca, de 19 anos, se despediu das quartas de final do Masters 1000 de Mônaco após um embate de 2 horas e 40 minutos contra o número 3 do mundo, o alemão Alexander Zverev. O carioca fez um jogo equilibrado nos 2 primeiros sets contra o adversário de 28 anos. Ele perdeu no detalhe o primeiro set e depois arrancou o empate na parcial seguinte. No terceiro e decisivo set, a experiência de Zverev pesou mais e Fonseca acabou sendo superado por 6-3, perdendo a vaga na semifinal por 2-1. Toledo, a gente precisa destacar aqui mais uma derrota do João Fonseca, só que é mais uma vez que o João Fonseca perde, só que a gente percebe que ele só vem ganhando na carreira dele. Ele conseguiu um feito impressionante, né? Nesse último mês, perdeu para o primeiro, segundo e terceiro melhores colocados e jogando bem contra todos eles. Então, assim, foi uma derrota, sim, mas é algo para ser muito comemorado pelo João Fonseca, porque ele está ganhando cada vez mais maturidade, dando cada vez mais trabalho para esses tenistas que são de uma categoria tão grande, são tão relevantes para o cenário mundial, e ele cada vez mais está dando trabalho e a tendência é que esse trabalho vai aumentar mais ainda, e é claro, a gente fica na torcida para que em algum momento ele consiga superar eles. Ele fez páreo duro nessas 3 partidas contra os 3 melhores do mundo. Muito importante ele criar essa casca que
Aí ele vai se acostumar a jogar com esses grandes nomes, vai jogar contra um pessoal um pouquinho abaixo dele, aí vai ser mais tranquilo. Exatamente, Toledo. E a gente tem que destacar também que ele jogou muito bem contra esses 3 tenistas e ele ainda está nessa fase de amadurecimento. Então faz com que lá na frente, quando ele for disputar com eles de novo, ele já conheça a maneira que eles jogam, ele já esteja acostumado com a pressão, né, Toledo? Porque não é a mesma coisa dele jogar contra o número 100 do ranking. Ele está jogando contra um dos 3 melhores. Então, assim, é algo muito relevante para o João Fonseca, principalmente pelo fato que você disse, ganhar essa casca que é importantíssima para qualquer esporte, para justamente não ter toda aquela pressão, aquela novidade de estar jogando um jogo contra um tenista tão grande. E também, Toledo, a gente tem que destacar que, apesar dessa derrota, o João Fonseca já estreou no ATP de Munique também, ATP 500 de Munique, e estreou com vitória 2-0 contra o Alejandro Tabilho, que foi inclusive quem tinha eliminado ele recentemente em uma outra competição, e ele já começou ganhando. Então mostra que o João Fonseca, ele quando perde, está dando muito trabalho e ele está conseguindo se reerguer contra esses tenistas que não são desse primeiro calibre, como esses 3 primeiros do mundo que ele ganhou. Agora ele criou essa casca, como você mesmo disse, e agora ele teve um resultado muito positivo e, é claro, a gente torce por ele. E agora falando de futebol, e com uma atuação iluminada do atacante Pedro, o Flamengo venceu o Fluminense neste domingo por 2-1. Com um jogo inteligente, levando o rival ao erro e buscando contra-ataques, o Flamengo teve o menor posse de bola, mas muito mais perigo no primeiro tempo. O rubro-negro contou com seu artilheiro em grande estilo, mas ao levar um gol aos 31 da etapa final, levou um tremendo sufoco na reta final. Hugo, com certeza um resultado muito positivo do Flamengo, agora é vice-líder do Campeonato Brasileiro e, é claro, é sempre bom ganhar de um rival, mas com um jogo que parecia ser muito tranquilo, o Flamengo estava muito bem, principalmente no primeiro tempo, mas eu acho que no segundo tempo teve aquela queda no ânimo dos jogadores, o ritmo abaixou e, é claro, o Fluminense aproveitou e tomou um sufoco muito grande no final. É verdade, Toledo. A gente consegue observar que essa questão da queda de intensidade é existente em todos os níveis do futebol, seja na Série C, Série B, Campeonato Brasileiro ou na Champions League. Isso vem acontecendo em tudo quanto é lugar e realmente o Flamengo sofreu muito com essa questão. Jogou o primeiro tempo de uma maneira assim impressionante, o que conseguiu impor de jogo no Fluminense. O Fluminense mal conseguia ficar com a bola. Na verdade, o Fluminense conseguia ficar com a bola. Ele não conseguia saber o que fazer com a bola. Então, realmente, foi uma atuação muito positiva do Flamengo no primeiro tempo. Uma atuação perfeita do Pedro, inclusive, no primeiro tempo. E ele dá, inclusive, um passe para o Plata, que o Plata chuta em cima do Fábio. Que é uma coisa impressionante, uma jogada perfeita do Pedro, que foi interrompido pelo Fábio, né? Porque o Fábio, inclusive, apesar de todos os pontos negativos dessa derrota do Fluminense e de aquele gol, né? O primeiro gol, que teve uma falha assim do Fábio, teve uma grande partida, fez grandes defesas durante o jogo. Ele foi um ponto positivo desse time do Fluminense. No lado do Flamengo, foi só ponto positivo no primeiro tempo. Só que no segundo tempo teve toda essa queda de rendimento. Teve um gol do Savarino, que não sei porque não tinha começado jogando, porque jogou muito bem. Aí depois o Acosta se machucou no iníciozinho do jogo. Tomou aí uma bolada e machucou o joelho. Exatamente, uma situação impressionante. Tomou uma bolada na cabeça e machucou o joelho. Pisou em falso. Exatamente, pisou em falso. Aí entrou o Ganso, que entrou muito mal. E no segundo tempo o Zubeldia falou, não, agora eu vou mexer, eu vou botar o Savarino. Aí o Fluminense começou a jogar um pouco, né, Toledo? Mudou totalmente, deu um ritmo muito mais acelerado pro time, que é o que o Ganso, infelizmente, não consegue mais fazer, né? Não consegue acelerar mais o jogo igual ele acelerava, mas é claro, um jogador que eu particularmente gosto muito, mas o Savarino realmente tinha que ter entrado logo ali no lugar do Lúcio Acosta no início do jogo, que provavelmente o jogo seria outro. Exatamente, o Fluminense pelo menos conseguiria combater de uma maneira melhor e ia conseguir colocar mais intensidade, né, Toledo? A gente está falando justamente desse ponto da intensidade e o Ganso, apesar de ser um gênio com a bola no pé, né, ninguém duvida do potencial do Ganso e do que o Ganso pode fazer nesses jogos que são muito físicos, nesses jogos que precisam muito do time muito ligado. Ele acaba pecando um pouco. Isso não é de agora, isso é uma questão do Ganso. Sobressaem muito mais fácil. Isso é uma questão histórica do Ganso, não é de agora não, é desde o início da carreira. Então, realmente, eu acho que foi um erro do Zubeldia e que pode ter, querendo ou não, custado a vitória. Uma vitória não, ou pelo menos um ponto do time do Fluminense, que, mesmo com todas essas questões,
ainda ficou a um pouquinho de conseguir um pontinho nesse jogo. E só para finalizar, Toledo, destacar aquela expulsão boba do Carrascal no final do jogo. Com certeza, acho que ele não esperava que... Ele tentou, claro, atrapalhar o contra-ataque ali do Fluminense, mas foi meio sem necessidade e foi uma verdadeira tesourada. Sem muito o que comentar, né? Claro que era para vermelho. No mesmo dia do Clássico, o Botafogo empatou com 2-2 com o Curitiba em pleno estádio Newton Santos. Danilo e Arthur Cabral marcaram para o Alvinegro, enquanto Breno Lopes e La Vega fizeram pela equipe paranaense. No primeiro tempo, a equipe de Franklin Carvalho cometeu os erros que geraram alguns contra-ataques perigosos ao adversário, que inclusive abriu o placar, e fez com que o técnico já ouvisse protestos da própria torcida, com vaias e xingamentos. Hugo, com certeza um resultado muito amargo, afinal foi um jogo em casa e foi um jogo muito sofrido, né? Exatamente, um jogo muito sofrido que o Botafogo conquistou esse ponto, né, Toledo? A gente tem que destacar aqui que o Curitiba, por muitos momentos da partida, esteve melhor do que o Botafogo, tanto que saiu na frente do placar, depois tomou a virada e logo depois conseguiu empatar a partida novamente. Então, assim, a fase do Botafogo não é nada fácil, apesar da vitória no Clássico contra o Vasco. As coisas não estão resolvidas nesse time do Botafogo, nem em campo, nem no extracampo. Então, o time tem que começar a se atentar para não se complicar no Campeonato Brasileiro e poder almejar coisas maiores. Mas, por outro lado, a gente tem que destacar aqui o maior empatador do futebol brasileiro, que é o Curitiba, que conseguiu em 3 rodadas seguidas empatar com o Vasco, Fluminense e agora com o Botafogo. Então tá sendo aquela pedrinha no sapato aqui dos times do Rio de Janeiro. Exato, e a gente tem que fazer mais um destaque ao Danilo. Fez o gol de empate do Botafogo, um gol que, claro, no momento do jogo era um gol muito importante e foi um tremendo de um golaço. Mas o Botafogo em seguida virou e tomou o gol de empate do Curitiba e um vacilo da defesa ali. É verdade. E só pra gente poder finalizar o tópico desse jogo, Toledo, falar sobre o próprio Danilo, que justamente é um dos artilheiros desse Campeonato Brasileiro, já tem 6 gols na temporada, e isso em 8 jogos. Ele tem bem menos jogos porque justamente estava com a seleção brasileira, teve lesões. E fez gol na seleção fez gol na seleção, então assim, é um jogador que é meio de campo, quase que um volante, e está conseguindo aparecer muito bem pelos times do Botafogo, e está merecendo muito essa convocação recente, e está cavando mesmo a vaguinha na Copa do Mundo. Tem que estar lá. E o Vasco empatou com o Remo por 1-1 neste sábado, jogando fora de casa no Mangueirão, com um gol de Andrés Gomes para o Vasco e Marlon para o Remo. Vale destacar que o início da partida foi atrasado em 30 minutos devido à forte chuva que atingiu Belém. E os times, durante o jogo, protagonizaram uma partida com muita disputa no meio-campo. O Cruz Maltino teve mais posse e conseguiu criar mais chances, e até no início do segundo tempo se viu na frente do placar, mas viu o adversário empatar ao fim da partida. Hugo, com certeza um resultado também muito amargo para o Vasco, mais um jogo que toma um gol no finalzinho do jogo e dá esse sentimento muito ruim para a torcida, né? Sem dúvida nenhuma, Toledo, a situação do Vasco está ficando complicada por conta do próprio Vasco. O próprio Renato Gaúcho falou isso na coletiva pós-jogo, que dificilmente o Vasco toma um gol por mérito do rival. Ele está tomando muito gol por falha técnica, falha individual, e isso está fazendo com que o time não consiga subir na tabela. O time está ficando preso ali na parte do meio da tabela, está bem estagnado e o time não está jogando mal. A questão é justamente que o time não está conseguindo segurar esses resultados que são tão importantes. E se no iniciozinho ali do trabalho do Renato Gaúcho o time estava fazendo muitas viradas, agora o time está tomando muitos empates e, como foi no jogo do Botafogo, tomou a virada. Exatamente, e esses resultados não têm refletido, é claro, o que o Vasco tem apresentado em campo desde que o Renato Gaúcho chegou. Começou com várias vitórias, mas agora está numa sequência muito ruim, falhando e perdendo muitos pontos que, com certeza, se não fossem isso, o Vasco já estaria lá em cima. Exatamente, Toledo. E com essas informações, nós encerramos mais essa edição do Correio Esportivo. Até a próxima. É isso, gente. A gente se vê na próxima edição. Um beijo. Muito obrigada, Hugo e Gabriel, pelas principais notícias do mundo do esporte. Olha só, gente, nós vamos agora para o último e rápido intervalo, mas não saia daí, porque já já temos a previsão do tempo.
Enquanto você imagina que poderia rolar desconto na conta de luz, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Correio da Manhã, o grupo de comunicação que mais cresce no Brasil. 5 gráficas, 5 jornais diários. Correio da Manhã, Correio Nacional, Distrito Federal, Sul Fluminense, Petropolitano e agora Correio da Manhã São Paulo. Além do Jornal da Barra, Jornal de Turismo, Revista O Cruzeiro, TV Correio da Manhã e estúdios próprios. Grupo Correio da Manhã. Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Antes, aqui no Rio, não tinha o devido cuidado com o meio ambiente. Agora tem. O governo do estado está despoluindo a Baía de Guanabara. E com obras de saneamento e ecobarreiras, devolveu as praias do Flamengo e Glória limpas e próprias para o banho. É isso, Edu? E tem mais. Antes o Rio não tinha combate ao desmatamento e nenhum programa de reflorestamento. Agora, o governo do estado fez a recuperação do ecossistema florestal e marinho. Gisélia, com você. Você lembra o que acontecia aqui quando chovia? Aqui, ó, alagava tudo. Agora, o governo do estado investiu mais de 800 milhões no Limpa Rio e limpou 3.000 quilômetros de rios, córregos e canais em todo o estado, evitando assim o impacto das chuvas. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Enquanto você imagina que poderia rolar desconto na conta de luz, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Correio da Manhã, o grupo de comunicação que mais cresce no Brasil. 5 gráficas, 5 jornais diários. Correio da Manhã, Correio Nacional, Distrito Federal, Sul Fluminense, Petropolitano e agora Correio da Manhã São Paulo. Além do Jornal da Barra, Jornal de Turismo, Revista O Cruzeiro, TV Correio da Manhã e estúdios próprios. Grupo Correio da Manhã. Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Estamos de volta e, como prometido, vamos para a previsão do tempo. Gente, estamos chegando aí ao meio de mais uma semana. E é claro, a gente quer saber como é que fica o tempo e também as temperaturas. E por isso eu já estou aqui ao vivo com o Jonathan Joras, que é quem vai falar mais pra gente sobre. Boa tarde, Jonathan. Tudo bem? Como é que fica a quarta-feira aqui nas cidades da nossa região de cobertura?
Oi, Mariana, uma boa tarde para você, uma boa tarde para quem nos acompanha também. Bom, eu já adianto que as temperaturas seguem estáveis e não temos previsão de chuva para amanhã em nenhuma cidade da nossa região de cobertura. Começamos por Nova Friburgo, onde a quarta-feira será de sol e muitas nuvens na parte da tarde. À noite o céu ainda fica com muita nebulosidade, mas não chove. Os termômetros devem variar entre a mínima de 13 e máxima de 23 graus Celsius. Em Teresópolis, o dia será de sol com muitas nuvens à tarde. À noite, o céu permanece com muita nebulosidade, mas não temos previsão de chuva, como eu já havia adiantado. E as temperaturas variam entre a mínima de 14 e máxima de 23 graus Celsius. Aqui em Petrópolis, a quarta-feira vai seguir essa mesma tendência. O dia será de sol e muitas nuvens na parte da tarde. À noite, o céu ainda pode ter muitas nuvens e os termômetros devem variar na cidade imperial entre a mínima de 14 e máxima de 22 graus Celsius. Agora, partindo para a região centro-sul aqui do estado, em Paraíba do Sul, a quarta-feira será de um dia de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Noite, temos previsão de poucas nuvens e as temperaturas variam entre a mínima de 16 e máxima de 27 graus Celsius. Em Três Rios, o dia será de muitas nuvens e aberturas de sol ao longo do dia. Os termômetros devem variar entre a mínima de 15 e máxima de 27 graus Celsius. Mariana, a gente realmente percebe que as temperaturas se estabilizaram agora, pelo menos no início dessa semana. A gente pode acompanhar que, pelo menos na região centro-sul, as máximas em Paraíba do Sul e em Três Rios são as mesmas de hoje, no caso, né? As mesmas da previsão que a gente deu ontem. E uma coisa que chama a atenção é que, pelo menos aqui no município de Petrópolis, hoje, pelo menos, e acredito que essa previsão vai se manter para amanhã, é que está ventando bastante aqui no centro. Pois é, Jonathan, o que a gente pode reparar também é que as temperaturas mínimas caíram bastante, né? Em Nova Friburgo, a temperatura mínima para amanhã prevista é de apenas 13 graus e a máxima 23 graus. Então, assim, a gente tem uma amplitude térmica muito grande. Isso demonstra que em alguns períodos do dia vai ser necessário o uso de um casaco assim, um pouco mais grosso para você ficar aquecido e não passar frio. No mais, Jonathan, muito obrigada por suas informações e essa foi a nossa previsão do tempo. Pessoal, a gente fica por aqui, mas mais notícias e informações você encontra nos nossos telejornais, além, é claro, do nosso site em correiopetropolitano.com.br e as nossas redes sociais, o Facebook, TV Correio da Manhã, os nossos Instagrams, @TV Correio da Manhã e @Correio Petropolitano. Siga a gente para se manter sempre informado. E olha, a participação de vocês através do envio de denúncias é muito importante. E vocês podem nos enviar essas denúncias através do nosso e-mail em tvccorreiodamanhã@gmail.com ou também para o nosso WhatsApp, DDD 24 992 48 3167. O Correio Petropolitano na TV primeira edição fica por aqui, mas amanhã a gente tá de volta. Eu espero por vocês a partir de 1h da tarde. Temos um encontro marcado. Até lá! TVC, a TV do Correio da Manhã.